O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do Boc News, telespectadores da TV Com e amigos ouvintes da Rádio Santos FM. Começa agora uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, 5 de agosto, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV a secretária de Segurança do município de Santos, delegada Raquel Galinatti, que também é a primeira suplente de deputada estadual do PL, Partido Liberal. Secretária, é um prazer recebê-la aqui no Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua presença. O prazer e a honra, todos meus. Muito obrigada pelo convite. Seu jornalismo é um jornalismo de grande respeitabilidade, não só aqui na região de Santos, mas da Baixada Santista, sempre com notícias sérias, pontuais. E, claro, agora eu fiquei sabendo que é um mestre, né? Formou vários jornalistas da Baixada Santista e no Brasil. Então, eu estou muito honrada de estar aqui participando do seu dessa entrevista, né? Desse bate-papo. Esse bate-papo, assim. Eu trato como um bate-papo, uma conversa, porque eu acho que é assim que o importante é o esclarecimento, a informação com credibilidade. Agradeço as referências elogiosas da secretária Raquel Galinatti. E eu queria chamar agora o colega jornalista, professor também, Fernando de Maria, que está lá na redação do Boc News e de lá faz a sua saudação inicial. Fernando, muito obrigado pela presença. Olá, Chico. Olá também a secretária. Temas importantes vamos abordar nesta segunda-feira. Certamente, uma das maiores preocupações da população a respeito da segurança pública e segurança de forma geral, é claro. Você pode mandar depois perguntas, se você puder, nas nossas redes sociais. Nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Você também pode nos acompanhar a reprise 3 horas da tarde na TV Com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro e 45 da ViPway e nas demais plataformas de streaming. E 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Muito bem, Fernando, muito obrigado. Fernando volta daqui a pouco, secretária, com perguntas da redação e dos amigos internautas, telespectadores e amigos ouvintes. Mas eu queria começar essa conversa, esse bate-papo, secretária, observando que a senhora está no cargo há cerca de 40 dias. Ou seja, ainda está tomando pé da situação que encontrou na Secretaria de Segurança. E eu queria saber como é que tem sido esse início, essa experiência, esse início de gestão à frente de uma pasta importante, difícil e que sempre é uma preocupação de todos, sobretudo da população, com relação à segurança. Primeiro, o convite para aceitar ser secretária aqui em Santos, do prefeito Rogério Santos, muito me deixou honrada também, claro, pelo fato da responsabilidade que é comandar a pasta de segurança do município de Santos. Pelo voto de confiança, por acreditar no nosso trabalho. De imediato aceitei este convite e com muita responsabilidade nós estamos fazendo um panorama aqui da situação da pasta. Aqui em Santos vivem as pessoas que eu mais amo no mundo, além de meus amigos, dos próprios santistas. Passei toda a minha vida aqui em Santos, desde o meu primeiro ano de idade até os meus quase 18 anos. Só não nasci aqui por uma fatalidade. Meu pai era da Marinha, mercante. Então ele vivia em portos, né? Nasci em Niterói. E aqui o meu irmão nasceu, minha família ainda se estabelece aqui a vida inteira. Todos os finais de semana estou em Santos. Então não é nenhuma novidade a cidade de Santos para mim. A beleza dos nossos jardins da orla, da praia, a dimensão do nosso maior porto da América Latina, a referência que o santista tem com excelência na segurança. Nós somos uma cidade muito segura.
É desafiador porque temos uma cidade segura e o santista tem uma régua muito alta no que tange a segurança pública. Temos que manter essa régua. Viemos para contribuir, para ainda potencializar ainda mais as estratégias feitas para deixarmos a nossa cidade com uma qualidade de vida excelente. O quadro me deixa muito feliz. Eu vejo muito propósito no nosso prefeito em investir em segurança pública. Não só na estrutura da pasta, mas na valorização também salarial dos, eu digo policiais municipais, porque em breve seremos policiais municipais, da Guarda Municipal de Santos. Eu digo em breve porque na Comissão de Constituição e Justiça já foi aprovada a PEC que dá garantias e prerrogativas para as guardas municipais de todo o Brasil serem polícias municipais. Afinal, vários reflexos, inclusive previdenciários, justos naqueles que 24 horas são escudo entre crime e a sociedade. Muito bem. Como é que a senhora, que avaliação a senhora faz? Como é que a senhora encontrou o setor e o que a senhora pretende modificar com relação às prioridades da pasta, secretária? Nós, de imediato, colocamos a zona de segurança máxima na orla, com policiamento que anda, com ronda mesmo. Ontem eu estava aqui na praia, eu vi 2 viaturas fazendo ronda mesmo ali na orla da praia. As câmeras de monitoramento também com essa atenção, para podermos dar essa sensação de segurança real para o santista. O que a gente percebe ali também, desde o emissário submarino até o finalzinho do Canal 6, chegando ali na balsa, nós temos que proporcionar essa segurança. Claro que ali entrarmos já na zona intermediária de Santos, na zona central, o que a gente percebe é que de imediato já tive uma demanda emergencial que são os trilhos do VLT, ali na divisa Santos-São Vicente. Já fiz algumas operações ali, tenho feito operações acompanhando a tropa. Eles têm feito operações muito pontuais e, infelizmente, quando a gente fala em moradores de rua, moradores em situação de vulnerabilidade social, os criminosos aproveitam para se camuflar, se esconder entre eles. E ali no VLT, usuários de drogas, tivemos diversas denúncias, principalmente ali no VLT, de uso de drogas e outros crimes. No túnel do José Menino. Túnel do José Menino, exatamente. E ali tivemos algumas incursões, sim, com pessoas que estavam com criminosos foragidos da justiça. Então, cada vez nós conseguimos identificar aqueles que estão. Infelizmente, o STF diz que o porte para uso próprio hoje não é nem considerado, está lá no artigo 28, é um crime despenalizado e muitas vezes agora até crime eles estão querendo não considerar mais. No caso da maconha. É no caso da maconha. No porte para o usuário até 40 gramas, é isso? Até 40 gramas. Não é algo que a gente praticamente está autorizando o tráfico a varejo. Não, é uma liberação do tráfico a varejo. Tá. Não é somente a quantidade de drogas que faz com que tenhamos a análise técnico-jurídica para a elaboração do auto de prisão em flagrante. Obviamente são outros elementos no entorno. E quando se normatiza de uma forma amarrada a quantidade de drogas para podermos tipificar ou não um crime, obviamente nós estamos dando ensejo e oportunidade para que tráfico a varejo seja praticado. Então, realmente eu sou contra a decisão. Aqueles que atuam no combate ao tráfico de drogas, aqueles que estão no fronte no combate ao crime, sabem que é algo que na realidade não funciona. E na situação em que a gente recebe demandas, recebe denúncias, claro que a vulnerabilidade social daqueles que moram nas ruas, por mais que tenhamos abrigos com vagas, inclusive com vagas para seus pets, animais, as pessoas muitas vezes, quando usuárias de drogas, preferem manter-se na rua, ausentes de dignidade da pessoa humana, ausentes de qualquer aparato necessário para uma pessoa viver. Ali eles sobrevivem como praticamente zumbis humanos, com ausentes de discernimento mental, e ali o Estado deveria ter
prerrogativas para uma atuação mais contundente, mas carecemos de leis que nos deem essas prerrogativas. Permitam isso. Né? Muito bem, eu queria chamar agora o colega Fernando de Maria, que certamente tem perguntas para a nossa convidada, a secretária Raquel Galinatti, de Segurança do município de Santos. A senhora também conhece muito a questão da legislação. E isso fica muito claro, né? A realidade que a gente vê nas ruas, no dia a dia, está muito distante do que preconiza a legislação. Entre os vários pontos que a senhora citou aí, quais, se a senhora tivesse, obviamente, a senhora como também, obviamente, deputada estadual, quer dizer, bateu ali na trave, mas a senhora é suplente deputada estadual, enfim, mas quais, além de também fazer parte aí, também foi presidente também da Associação dos Policiais Civis, tem uma participação efetiva também em Brasília, o que fazer para convencer os nossos legisladores para poder efetivamente trazer para a realidade o que a lei diz hoje para que na prática acontece, né? A gente tem várias questões importantes a serem abordadas, mas quais são aquelas que a senhora vê que há um distanciamento muito grande entre a teoria e a prática? Pergunta, muito obrigada pela pergunta. Eu acredito que a assistência social que cabe ao Estado, muitas vezes ela carece de braços. Aí, nesse sentido, chega o terceiro setor, as ONGs, aqueles que querem auxiliar as pessoas que estão em vulnerabilidade social, carentes, ausentes e que não têm acesso à comida, alimentação, o básico necessário. Sim. Porém, ações descoordenadas, tanto do terceiro setor, com o poder público, infelizmente fomenta a proliferação de problemas mais gravosos. Porque quando não temos coordenação de políticas públicas aliadas ao terceiro setor, sim, nós temos a intensidade dos problemas potencializados. Sim. Vou traduzir. Quando temos distribuição de comida, aqueles que moram e vivem nas ruas, em vulnerabilidade social, ausentes de discernimento mental para poderem determinar o que é melhor para si, colocando a própria vida em risco. E temos marmitas, alimentação distribuídas. O que o terceiro setor faz sem estar coordenado com as políticas de poder, do poder público, que é responsável pelos, sim, direitos sociais, é fragmentar, pulverizar o problema, de uma forma em que fica cada vez mais difícil os poderes públicos conseguirem atrair aqueles que moram nas ruas aos abrigos, sim, que o mínimo da dignidade ali terão. Aqui em Santos, os abrigos recebem até os cachorros, os gatos, os animais de estimação, os pets. Então a gente percebe em que existe muita descoordenação na atuação. A senhora diria que esse tipo de atitude estimula a permanência das pessoas em situação de rua e até atrai outras pessoas para isso? Eu não posso falar que estimula, mas o que eu posso falar é que deixa mais favorável a situação daqueles que permanecem nas ruas e se recusam a um auxílio do Estado. O auxílio do Estado também requer cumprimento de regras. Sim. Aqueles que vivem nas ruas descumprem regras, mas regras de entrada e saída, de não usar drogas, de não, sim, se embriagar, porém estão colocando a própria vida em risco, a diversas doenças, a diversas violências, claro, a situação realmente de vulnerabilidade completa, em que o Estado ele não tem o poder coercitivo de retirar um cidadão das ruas, sim, e colocar no abrigo. Então, quando tiver, e isso o município de Santos já percebi de imediato, ele realmente, ele provoca, o município de Santos, ele instiga, ele fomenta com que o terceiro setor atue em conjunto com o poder público. Quando a gente percebe ONGs, na melhor das intenções, distribuindo barracas
Sim. Para os moradores de ruas, e aí os moradores, os munícipes, se incomodam com barracas instaladas em frente às suas residências, aos seus comércios, em vias públicas, nas praias, nos jardins. Não temos um aparato legal que possamos retirá-los dali, a não ser que se estiverem praticando crimes. Então é uma situação extremamente complicada, porque onde chega a atuação da segurança pública? Na coibição da prática de crimes. Aliás, secretária, recentemente a própria prefeitura lançou uma campanha que é recorrente em vários municípios, não dê esmola. Ligue para o 153, acho que é isso, não dê esmola e tal. Essa campanha, que é uma campanha institucional da prefeitura, foi duramente criticada e combatida por setores, diversos setores, que lidam com essa questão, ou seja, dizendo que as pessoas, se quiser dar esmola, é um direito de cada um dar a esmola que quiser e tal. Ou seja, é muito difícil esse combate. Até porque Santos, como disse o Brazão, ensinou a pátria, a caridade e a liberdade. Então é a terra da caridade e da liberdade. E por essa razão, certamente muitas ONGs acabam agindo dessa maneira, para tentar minimizar o sofrimento daqueles que vivem nas ruas. E a terra da hipocrisia? Porque enquanto um morador de rua está na frente de uma residência que não daquele próprio, que fomenta a permanência dos moradores de rua, ausentes de qualquer dignidade da pessoa humana, vivendo entre ratos e baratas, vivendo no esgoto, e aqueles que fomentam que ali eles têm direito de permanecer no esgoto, de permanecer entre ratos e baratas, contanto que não seja na porta da sua própria residência. Sim. Então a hipocrisia reina. E aqueles que fomentam o direito das pessoas permanecerem nas ruas, fomentam a permanência da miserabilidade, da dignidade da pessoa humana. Não estão defendendo o resgate da dignidade da pessoa humana. Aqueles que incentivam que pessoas permaneçam nas ruas, eu afirmo categoricamente, estão dolosamente incentivando a ausência da dignidade humana e fomentando ainda mais agravar a vulnerabilidade social, porque aqueles que estão na rua não têm o mínimo da dignidade da pessoa humana, o mínimo. E muitas vezes nem discernimento, né, para avaliarem o risco que estão correndo. As pessoas elas têm que ter direito à moradia, a um teto, à alimentação, a saneamento básico, a uma estrutura adequada para um ser humano viver. Agora, quando a gente vê até animais que são abandonados nas ruas, as pessoas adote um animal, não deixe esses animais na rua. Por que o ser humano vai ficar na rua se os animais não podem? Não tem sentido. Secretária, eu vou pedir a sua licença, vamos fazer um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Acesse Google Notícias e acompanhe os boletins diários do POC News. Inscreva-se e receba as informações do site pocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. POC News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. POC News nas eleições 2024. Vem aí de
7 a 10 de agosto, segundo Chiquinha Gonzaga Fest. Com shows de Josiara, Far From Alaska, Rafa Laranja, Tatiana Pará e muito mais. Confira a programação completa no site www.chiquinhagonzagafest.com.br. Apoio Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio AGEL e Porto de Santos. Chiquinha Gonzaga Fest, Festival Autoral das Minas. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal. Olá, eu venho trazer uma novidade para você que tem o sonho de ter o seu podcast. Agora é possível aqui no estúdio da TV Com Santos. A TV Com preparou um espaço todo pensado para criadores de conteúdo. Nós podemos fazer o seu cenário, sua marca, gravar os seus podcasts e até transmitir. Então, se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco através desse telefone, fale com a nossa equipe e com certeza você terá um programa incrível. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 5 de agosto, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV a secretária de Segurança do município de Santos, delegada Raquel Galinatti, que também é a primeira suplente de deputada estadual pelo PL, Partido Liberal, junto à Assembleia Legislativa, e talvez até consiga assumir a deputação, já que o PL terá 3 candidatos a prefeitos de cidades do interior. Se eleger um, com certeza a secretária vai assumir o cargo de deputado estadual. Mas isso fica para depois da eleição. Tá certo, secretária? Agora, antes eu queria chamar o Fernando de Maria, que tem, entre outros temas, a previsão do tempo também. Fernando, por favor. O final de semana será quente e aproveitável em todo o estado de São Paulo, com temperaturas de até 34 graus em cidades como São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Presidente Prudente, Marília, Bauru, Barra Bonita e Jaú chegarão entre 30 e 32 graus. Araras, Casa Branca e Ourinhos com 30 graus. Campinas e Sorocaba de 28 a 30. A capital e a Grande São Paulo também terão temperaturas por volta dos 28 graus. A alta pressão que está no Oceano Atlântico enfraquece e interfere menos sobre o litoral. Mesmo assim, ainda pode determinar infiltração de ar mais úmido com ventos que virão do mar em direção ao continente. Por essa razão, sol entre nuvens e a possibilidade da formação de névoa e nevoeiros no começo do dia e entre a tarde e a noite. Também não chove também nesta semana, pelo menos nos primeiros dias dessa semana. Então, previsão do tempo aí, neblina, começando com neblina, mas tempo bom e a temperatura em ascensão aí para a alegria de muita gente, especialmente para quem não gosta do inverno, Chico. Muito obrigado. Secretário, eu queria tocar num tema que tem sido motivo de muitas críticas, inclusive de vereadores.
na Câmara Municipal, que é a relação da falta de pessoal na central de monitoramento que funciona lá no Paço Municipal. Parece que essa falta, não se sabe de que maneira a Prefeitura pretende lidar com essa questão. Procede essa informação? No que tange o monitoramento de responsabilidade da Guarda Municipal, porque temos ali uma interligação de setores. Sim. Claro, recebemos ali, tem Polícia Militar, tem a Polícia Civil. Esse efetivo, aos poucos, ele será... o efetivo deficitário ele será suprido, porque tivemos 200 novos aprovados para a Guarda Civil no concurso público. Agora, de imediato, 50 serão chamados. Todos os 200, pela intenção do prefeito, serão chamados, sim. Então, tem muita gente me perguntando a respeito de quando será a nomeação. Agora, esse mês ainda, os 50. Na sequência, acabando a turma de formação, outros serão chamados, respeitando o limite prudencial, não o limite prudencial, mas o limite de montante em época de eleição. Claro. Eu até conversei com o secretário. Também. Exatamente. Eu conversei com o secretário de Finanças, e ele me disse que é necessário respeitar o mesmo gasto de efetivo do salário, né, dos servidores do município. Sim. Do ano passado, porque estamos em época de eleição. Claro. Então, passando as eleições, os 200 serão chamados, que foram aprovados num concurso dificílimo. E uma coisa, um fato que eu detectei é que quase 70% dos guardas municipais de Santos tem nível superior completo com pós-graduação. Então, é uma polícia muito preparada, muito qualificada. E o Santista está muito bem servido. E uma parte será utilizada na central de monitoramento? Com certeza, uma parte será sim. Desses novos já. Dos novos que vêm. Uma outra questão que a população reclama muito, secretário, é o seguinte: é a questão da vigilância, da fiscalização nos cemitérios municipais, que normalmente são alvo de vândalos, de ladrões, enfim. O que está sendo feito, pensado para os cemitérios? Temos rondas constantes, inclusive o auxílio do monitoramento, do CCO, para que a gente tenha ali, previamente, já tenhamos todo o instrumento para auxiliar também a Polícia Civil nas investigações, para que a Polícia Civil possa identificar esses criminosos, os furtadores que furtam de forma qualificada ali os cemitérios, rompendo obstáculos, etc. Então, a gente está atuando de forma conjunta para fornecer todo o material necessário para a identificação desses furtadores. Há algum tempo, a Prefeitura cogitou, inclusive, terceirizar o serviço de segurança nos cemitérios, de mandar oferecer um pouco mais... Posso só corrigir? Claro, de vigilância, né? Vigilância, né? A segurança a gente não pode terceirizar, a segurança pública municipal, mas a vigilância sim. Muito desculpa, bem. Então, eu só... Não, claro, está correto, nada como uma correção adequada. Então, portanto, a questão da vigilância, parece que a Prefeitura pensa até, se for o caso, em contratar uma empresa para garantir um pouco mais de segurança para os cemitérios e principalmente para as pessoas, sobretudo as pessoas de mais idade, que são aquelas que frequentam os cemitérios. E vão visitar seus entes queridos e chegam lá, se deparam às vezes com a campa completamente destruída, enfim, é muito desagradável. O criminoso ele não tem o menor escrúpulo, né? Ele vilipende a cadáver, a gente também percebe. É algo realmente que, se a gente fosse pensar, é inimaginável, né? Secretário, eu queria, antes de passar para o Fernando, voltar à questão da população em situação de rua, que é uma questão que realmente preocupa a todos e certamente vai estar no tema da campanha eleitoral, com certeza. E, recentemente, houve uma matéria do jornal Diário do Litoral, dando conta de que a senhora está adotando uma política mais humanista, legalista no trato com essa questão da população em situação de rua. E que haveria uma crítica, o jornal coloca isso, até mesmo de integrantes da Guarda Municipal, com relação à política anterior, seria uma política mais higienista, ou seja, de retirar a população de rua na madrugada, enfim. Afinal, acontece esse tipo de coisa? Aconteceu esse tipo de coisa no passado ou não? Eu não posso fazer um diagnóstico do que aconteceu no passado. Eu acredito que não, porque eu vejo a atuação da Guarda
Municipal de Santos atuando de forma legalista. O que nós potencializamos, talvez seja essa a visão, a atuação também de prevenção à prática de crimes. Potencializamos a identificação de criminosos que ficam mesclados, se escondendo e camuflados entre os moradores de rua, usuários de drogas. A gente tem que separar o usuário de droga e o criminoso. Muitos ali têm passagem, inclusive estão procurados, foragidos da justiça. Obviamente, a gente, até o início da nossa conversa aqui, a gente sabe que a vulnerabilidade social não é uma responsabilidade da polícia, da segurança, uma atuação da segurança pública. E ali a gente tem um enfoque de segurança pública, de prevenção de crimes a varejo, de pequenos crimes, para que a gente possa auxiliar a polícia militar, a polícia civil, que detém um dever, o dever do Estado, previsto no artigo 144, que é a responsabilidade das polícias, tanto estadual, polícia militar, polícia civil, a repreensão, o policiamento ostensivo preventivo, a identificação e investigação. E nós nos colocamos à disposição das instituições do Estado, das polícias do Estado, para cooperarmos nessa atuação. E temos feito essa cooperação. Eu fico muito feliz que essa nossa estratégia tem sim sinalizado de forma positiva. Mas eu tenho visto uma excelência na atuação da Guarda Municipal Santista e a continuidade com enfoque diferenciado. Afinal, ciclos são necessários. Nós não estamos mudando a estratégia, mas estamos potencializando com outro enfoque. Muito bem. Fernando e Maria, gostaria de ouvir o Fernando, certamente com perguntas. Fernando, por favor. Sem dúvida, várias perguntas aí para a secretária. A secretária falou agora há pouco que conversou aí com o secretário Adriano Leocádio, que teve aqui semana passada, inclusive, né? E aí, dentro desse contexto, gostaria de saber, secretária, é claro que a sua atuação, só já falou isso, termina no final de dezembro, não tem nenhum, até porque teremos eleições aí no próximo mês de outubro, e é claro, é um ponto de interrogação que vai acontecer. Mas basicamente, só acha que o orçamento para 2025, para a pasta a qual o senhor está à frente, é o suficiente? Ou a senhora ainda vai chorar um pouquinho mais para o secretário? Olha, pode aumentar um pouquinho mais, que a gente tem outras demandas, alguma coisa nesse sentido. Essa é uma questão também importante. O senhor tem feito também uma atuação, a gente, obviamente, uma preocupação muito grande é a respeito dos ferro-velhos. Muitas vezes são pontos aí de recepção de materiais aí, muitas vezes roubados, às vezes portões, enfim, aquela questão de furtos que são muito frequentes aí nesse sentido, numa cidade como a nossa, né? Então, como é que tem sido feito? Só tem uma atuação já importante aí nesse sentido. E, por fim, também, pelo menos nesse primeiro momento, secretária, Santos tem uma realidade, um padrão diferenciado, digamos assim, sem qualquer coisa, mas é uma realidade, é a capital da região metropolitana, então tudo acaba passando por aqui. Mas vivemos numa região metropolitana com os pontos positivos e negativos. E aí a gente tem essa facilidade de acesso, às vezes, de outros munícipes, especialmente munícipes, muitas vezes, tem muita gente trabalhadora que vem para Santos, obviamente, mas infelizmente também a gente tem, aqueles aproveitadores, enfim, marginais, que acabam vindo para cá pela facilidade, muitas vezes, do deslocamento que acontece. Como é que tem sido aí a atuação, uma conversa com as demais cidades da Baixada Santista também, se isso tem sido tocado também com outros secretários municipais, para uma atuação conjunta, porque a Baixada Santista é uma região metropolitana de direito, mas na prática, de fato, ainda há uma discrepância. Por exemplo, as câmeras, por exemplo, de monitoramento, às vezes não se falam entre os municípios vizinhos, que é um desafio muito grande também nesse sentido. Gostaria de saber a sua posição sobre esse assunto. Colocações. A primeira colocação eu vou começar de trás para frente. Teremos já uma reunião essa semana para uma conversa transversal nesse trabalho conjunto em apoio com outros secretários de segurança de municípios da região.
Então, sim, é fundamental que tenhamos. A questão... Ele colocava, por exemplo, a questão do das ferro câmeras... velho. Também, mas as câmeras de monitoramento, que de Santos, por exemplo, não conversa com a de São Vicente. Sim, então, essa situação a gente está... Seria fundamental uma unificação desse sistema, porque senão o cara furta um carro, por exemplo, em Santos, chega em São Vicente, não... Não, a gente vai ter uma reunião para pontuar algumas atuações conjuntas. No tocante ao ferro velho, muito boa essa colocação. Em um primeiro momento pode aparentar até um crime de menor potencial ofensivo, mas na realidade aqueles materiais, aquelas peças que estão dentro dos ferros velhos são peças manchadas de sangue, provenientes de crimes graves, furtos, roubos, latrocínio, e ali a atuação de fiscalização da Polícia Municipal, de fiscalização dos ferros velhos, atuação conjunta, juntamente com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Tivemos recentemente lá na área continental na Zona Noroeste, tivemos uma atuação conjunta e através de forças, tarefas permanentes. Temos imagens, por exemplo, de atuação da Guarda Municipal. Exatamente. Em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil investigando, a Polícia Militar fazendo toda a saturação do local e o entorno, recognição visiográfica, nós auxiliando também com o nosso efetivo, com nossos cães, os cães farejadores, para detectar drogas. Alguns materiais invólucros foram encontrados, mas sem drogas ali. Então é uma situação importante em que tenhamos essa conversa, essa atuação conjunta. Sem dúvida nenhuma. Aliás, está na hora do Condesb e a AGEM, sobretudo a Agência Metropolitana, funcionar, porque até agora o que se vê é, quem sabe agora o secretário tocando a questão da segurança, a Câmara Temática funcione e se busque soluções conjuntos. Problemas comuns requerem soluções comuns. E a região metropolitana existe para isso. Aliás, eu vou pedir dinheiro, sempre vou pedir dinheiro, quanto mais tivermos como dar estrutura e fomentar cursos de formação, qualificação, o que é melhor de qualidade de vida para nossos policiais municipais, uma estrutura melhor qualificada. Aliás, eu quero agradecer o nosso secretário Adriano. Em breve teremos outra sede da Orla, já tivemos ali a recolocação dos nossos guardas municipais também no emissário. Estamos, sim, o tempo todo atrás para que a gente tenha uma estrutura cada vez melhor. Quando você vai parar? Nunca, porque quanto melhor, melhor. Quanto mais, melhor. O Fernando colocou a questão do orçamento. Para o ano que vem vamos ter um orçamento gigantesco, de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Sim, muito bom. E a fatia da segurança tem que ser aumentada um pouquinho, né? O secretário Adriano tem sido generoso com... Sim, eu tenho que elogiar, porque tudo que está sendo solicitado está sendo atendido. Nós estamos solicitando uma melhor estrutura para os nossos guardas municipais, estrutura para que eles tenham uma base adequada, estrutura de artes marciais, formação em artes marciais permanente, um tatame ali permanente para que eles possam atuar. Agora, essa semana, receberemos policiais do GIR, Grupo de Intervenção Rápida da Polícia Penal, aqueles que entram com a cadeia virada, para o curso de algemação, de contenção. Então, quanto mais qualificarmos os nossos policiais municipais, melhor preparados estarão para dar o que a população santista merece, uma segurança de qualidade. Muito bem, secretária, vou pedir a sua licença, vamos para mais um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do Boc News. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas.
Boc News nas eleições 2024. Vem aí de 7 a 10 de agosto, segundo Chiquinha Gonzaga Fest. Com shows de Joseara, Far From Alaska, Rafa Laranja Tatiana Pará e muito mais. confira a programação completa no site www.chiquinhagonzagafest.com.br. Apoio Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio AGEL e Porto de Santos. Chiquinha Gonzaga Fest, um festival autoral das minas. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal. Olá, eu venho trazer uma novidade para você que tem o sonho de ter o seu podcast. Agora é possível aqui no estúdio da TV Com Santos. A TV Com preparou um espaço todo pensado para criadores de conteúdo. Nós podemos fazer o seu cenário, sua marca, gravar os seus podcasts e até transmitir. Então, se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco através desse telefone, fale com a nossa equipe e com certeza você terá um programa incrível. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do Boc News. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Agora vamos para o último bloco do programa. Passa muito rápido, viu, secretário? Eu digo que quando o programa tem conteúdo, passa bem rápido. Mas, secretário, eu queria colocar a senhora nesse bloco o seguinte. A senhora é a primeira secretária de Segurança de Santos, desde a criação da Secretaria de Segurança pelo saudoso prefeito Oswaldo Justo, que criou, inclusive, a Guarda Municipal. A senhora é a primeira secretária que tem origem na Polícia Civil. Todos os seus antecessores ligados à Polícia Militar. Como é que é isso? Quer dizer, houve a parceria tem funcionado bem ou isso criou algum embaraço, alguma situação desconfortável? Não, está funcionando muito bem. A atuação com o coronel, por exemplo, o coronel Alan, aqui da Polícia Militar, temos uma atuação, sim, respeitando as prerrogativas, as atribuições de cada polícia, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Aliás, eu quero elogiar também a Polícia Civil, tanto o doutor Luiz Carlos, doutor Fabiano e todos aqueles que estão aqui no comando da Polícia Civil, doutor Jorge, do 7º DP. Sim. Então, é uma atuação coesa, uma atuação realmente que temos... Eu não vejo problema. Existe uma visão estratégica diferenciada quando falamos na Polícia Civil e na Polícia Militar. A Polícia Civil, ela trabalha com inteligência, ela trabalha com saturação e investigação. Saturação no caso de colher os elementos do conjunto para que a gente do conjunto probatório para que a gente possa identificar focos de crime. E ali agir. A Polícia Militar tem uma outra função. E quando a gente transfere para a Guarda Municipal, eu vejo uma atuação subsidiária da Guarda Municipal na atuação tanto complementar da Polícia Ostensiva Preventiva, que é a Polícia Militar, como da Polícia Investigativa, numa atuação, sim, de podermos auxiliar a Polícia Civil quando demandados. Então, eu não vejo nenhum problema nisso. A propósito, só para aproveitar o gancho, o que a senhora pensa da unificação das polícias? A
senhora é a favor? Antes de falarmos em unificação de polícias, temos que falar numa pauta que é muito problemática, nevrálgica, que causa muitas paixões, que seria a desmilitarização das polícias. Por que eu digo isso? Porque as polícias ao redor do mundo unificadas, elas são desmilitarizadas. Então é necessário que a gente tenha uma consulta popular, que tenhamos muitos debates nas comissões do Congresso Nacional, tanto da Câmara como do Senado, para acharmos uma melhor solução em relação a um problema que está estagnado, porque não é simplesmente unificarmos as polícias. Existe primeiro uma etapa a ser cumprida, que seria, para unificarmos, teríamos que desmilitarizar. Muito bem. De qualquer forma, é um tema que está presente no e país todo. E está paralisado, né? Paralisado, mas no país todo isso já foi muito debatido no passado. Enfim. Agora, secretária, há uma outra questão que eu queria lhe colocar, que no início do ano, diante das operações desenvolvidas pelas polícias, Operação Escudo, Operação Verão, foram registrados muitos casos nos confrontos entre a criminalidade e a polícia, muitas mortes, muitos óbitos, o que fez com que a mídia nacional colocasse Santos como a cidade mais violenta do estado de São Paulo. Isso pelos números registrados. Embora a população em si não sentisse tanto isso de perto. Eu lhe pergunto, diante dessa consideração, Santos hoje é uma cidade segura? E há algum local onde a polícia não entre em Santos? Santos é uma cidade segura, a polícia está presente em todos os locais. E é interessante essa questão, por quê? Porque houve um aumento de 4 mortes no primeiro semestre do ano passado para o primeiro semestre desse ano. E dessas mortes, o que a imprensa não explicitou e simplesmente colocou dados, é que essas mortes foram cadáveres que foram encontrados durante as operações. Existe o Tribunal do Crime, que deve ser combatido, e ali muitas vezes mortes eram subnotificadas, corpos desaparecidos. E ali houve um encontro de cadáveres, e aí na estatística ele figura como um homicídio a ser investigado. Sim. Então realmente é uma situação em que, quando o Estado sinaliza o seu exercício da violência legítima que ele tem, que são as forças de segurança, coibindo práticas criminosas, é uma sinalização que o Estado ele não suporta e ele não tolera a prática criminosa. Nós percebemos a proliferação de uma das facções criminosas que nasceu no seio do Estado de São Paulo, que ultrapassou fronteiras não só estaduais, como a fronteira nacional, e infelizmente foi por muita omissão na atuação de repreensão a esses criminosos, ou negação. Sim. Houve muita negação. Inclusive, eu estive numa mesa redonda em que podíamos arguir o promotor de justiça, Lincoln, que combate o PCC, e ele disse que, em um primeiro momento, o Estado ele quis ter um posicionamento daquela cegueira deliberada. A gente diz que é a cabeça de avestruz, né? Visão de avestruz. Fingir que nada está acontecendo. Então, quando existe não uma conivência, uma conivência expressa, mas implícita numa omissão, obviamente o crime ele prospera. E ali foi acertada a decisão do Estado de São Paulo em combater o crime de forma contundente, usando da violência legítima que o Estado tem como prerrogativa, que é a neutralização de práticas criminosas. Muito bem. Secretária, um outro tema que também é muito debatido nacionalmente e até cobrado por parlamentares é a revisão do Código Penal. Porque é aquela velha máxima, né? A polícia prende, o judiciário solta e não se chega a lugar nenhum. O que a senhora pensa disso? O que deve ser revisado no Código Penal prioritariamente? Eu acredito que a lei de execução penal, temos que ter na LEP, nem no Código Penal, na lei de execução penal temos um excesso de garantias para os criminosos e uma ausência de direitos para a população de bem, para o cidadão de bem. Então, nenhum criminoso, quando condenado, sentenciado, ele cumpre integralmente aquela pena. Sim. Nós temos muitas garantias, muitos benefícios,
E aquilo não dá certeza do castigo para aquele que pratica o crime, para aquele que optou romper o pacto social e praticar o crime, em destruir famílias, vidas e destruir as células da sociedade. Temos que ter mais garantias para a população que cumpre a lei, que cumpre regras. Por exemplo, quando temos uma família destruída pelo crime, não temos nenhum aparato que dê garantia para essa família. Essa família, é verdade. Mas quando o criminoso pratica o crime, temos até auxílio reclusão. Então é uma inversão de valores que é necessário, sim, darmos garantias para aqueles que estarão em reclusão, tutelado pelo Estado, preservando também, mais uma vez eu vou reforçando, a dignidade da pessoa humana. Porém, onde está a preservação da dignidade da pessoa humana da vítima? A vítima, ela figura como mero instrumento do processo penal, servindo apenas para a condenação ou absolvição do criminoso. A vítima, ela não figura como o principal foco do processo penal, que deveria ter esse olhar. Então a gente percebe que o principal foco é o criminoso. O principal foco é o direito e garantia daquele criminoso. E a vítima, ela fica relegada, abandonada como terceira ou quarta opção. E vítimas de todas as esferas, não só vítimas de crimes, mas quando a gente fala de desastres e acidentes agora, naturais. Estamos tendo acidentes de trânsito bárbaros. Então a gente percebe ali uma incongruência e uma desproporção. E como mudar a lei através de execução leis? Penal? Sim. A lei de execução penal teríamos que ter. Mas o Congresso não se mexe nesse sentido. Exatamente. A gente tem que ter uma reformulação na lei de execução penal. Porque não é por falta de delegados como representantes e tal. E não é a polícia prende, a justiça solta. A polícia prende. A lei e a legislação dá a possibilidade para que o criminoso tenha o direito a alguns benefícios. A justiça e a polícia e todos aqueles que integram o sistema de justiça criminal cumprem a lei. Mas é frustrante para o policial, né? O policial prende, daqui a pouco ele encontra de novo... Mas eu vou falar que a frustração não está tão com o Poder Judiciário. Claro que a gente quando o Poder Judiciário tem a ampla garantia de interpretação sobre crime, de cercearmos a hermenêutica judicial, então o juiz ele decide de acordo com o que está ali na lei. Temos muitas leis em aberto, muitas leis que dão margens à interpretação que favorecem de forma demasiada criminosos, mas está na lei. Temos que ter leis mais claras, mais concisas. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é fundamental que o Congresso Nacional se debruce sobre essas questões, porque realmente causa muita insatisfação junto à população, sobretudo as vítimas, a população mais sofrida, e acaba ficando, como diz bem a senhora, à margem desse processo. Falando nisso, secretária, nós temos no Brasil a legislação com relação ao cumprimento da pena. Cumprir um sexto, pode sair, né? Tem essas coisas todas, a saidinha do Dia dos Pais que está se aproximando, Dia das Mães, Natal, etc. e tal. Como é que a senhora vê a questão da pena no Brasil? Prisão perpétua, por exemplo, pena de morte, o que a senhora pensa a respeito? São questões que muitas vezes elas são colocadas como paixão e como realmente polarização daqueles que querem a penalização grave do criminoso e aqueles que fomentam todas as garantias. Mas essas questões, elas são questões que elas pululam no mundo das ideias. Sim. Não são questões pragmáticas. A partir do momento que o Brasil é signatário de pactos e convenções internacionais, e também pactos que versam, como o Pacto de São José da Costa Rica, pactos interamericanos que versam direitos humanos, não existe a possibilidade de retrocesso a garantias humanas. Quando um país ele não tem mais uma prisão perpétua ou um país não tem mais a pena de morte, a partir do momento que ele é signatário de pactos e convenções internacionais que versam direitos humanos, é impossível implementarmos, a não ser se rasgarmos a Constituição Federal e iniciarmos um outro Estado constitucional. Mas muitas vezes essas questões são jogadas para o fla-flu
né? São jogadas. Eu sou a favor da pena de morte, eu sou contra a prisão perpétua, mas é inócuo aqui no Estado Democrático de Direito, no Brasil, discutirmos, porque existe a impossibilidade jurídica respaldada em mecanismos de proteção a direitos humanos no âmbito internacional a partir do momento que o país é signatário. Mas há muita discussão em torno disso, inclusive proposta de um plebiscito. É impossível, mesmo com plebiscito. Mesmo com plebiscito, é impossível. A partir do momento que houve o país, o nosso Brasil, é signatário de pactos e convenções internacionais e interamericanas. Agora, a senhora não é a favor, ou é a favor? Eu sou a favor da punição justa e correlata. Muito bem. Isso é que é importante. Secretária, olha, nós teríamos muito mais a conversar. A senhora sabe, mas nós temos também limitações de tempo. A pauta da segurança é extensíssima. Não só de segurança, mas também política, eleitoral, enfim, mas temos também algumas restrições, mas o fundamental é a limitação do tempo. E eu queria agradecer muito a sua presença, a sua participação e, sobretudo, os seus esclarecimentos aqui no programa de hoje. Muito obrigado, secretária Raquel Galinatti. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada pelo espaço, principalmente para que a gente possa falar um pouquinho do que estamos fazendo na segurança pública municipal. Muito bem. Eu desejo boa sorte à senhora nessa gestão, que está se iniciando agora, né? À frente da Secretaria de Segurança do município de Santos. A primeira mulher a dirigir a Secretaria de Segurança Pública e, ainda mais, uma delegada sendo oriunda da Polícia Civil. A delegada Raquel Galinatti também é praticamente deputada, é a primeira suplente de deputado estadual do PL, Partido Liberal. Boa sorte, secretária, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Queria agradecer também ao Fernando de Maria pela participação, agradecer a equipe técnica em nome do Felipe e, sobretudo, a você, amigo internauta, amigo telespectador e amigo ouvinte, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foco. Muito obrigado e até lá. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.